Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui desse dia, desta quinta-feira, dia 10, né? Dia 10, dia de camisa 10, o melhor jogador do time, pois é. Estamos chegando nesse dia 10, nessa quinta-feira, dia 10 de agosto de 2023. Estamos por aqui para a gente trazer muita informação para você que está ligado aí com a gente. Já peço nesse início que você aí já deixe o seu like, né, mais conhecido como curtida. Também comente aqui sobre os nossos assuntos aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Outra coisa importante também que você fazia aí, que ajuda muita gente, é compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais esses nossos vídeos, né? Tanto aqui esse vídeo de meio-dia e também o vídeo das 18 horas, os nossos vídeos, sempre que a gente sobe aqui, é importante que você nos ajude aí a compartilhar, tá bom? Te agradeço desde já. Também se inscrever no canal, né? Se inscreva aí no nosso canal, para que mais e mais pessoas, né, possa abrir o leque aí para mais e mais pessoas conhecer também os nossos conteúdos, o nosso trabalho aqui no nosso YouTube, beleza? Também o sininho de notificações. Clique lá em todas ou toque lá em todas para que vocês recebam sempre aí a notificação do YouTube avisando que tem vídeo novo aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Belezinha? Os nossos assuntos de hoje, vamos falar do Vasco da Gama, com futebol em pauta. Vasco se aproxima de ídolos, né, nos bastidores. A gente vai falar dessa situação do Clube de Regatas Vasco da Gama para você. Falar do Coxa, do Coritiba que está no mercado aí buscando reforços, né, para tentar se livrar do rebaixamento. E Coxa busca reforços livres na janela internacional e segue com Slimani na mira aí para contratar, para reforçar o time para sequência desse campeonato brasileiro. Falar do Corinthians, o Corinthians de Lucha pode superar a melhor fase de VP neste domingo, ou seja, no final de semana, né, rodada do Campeonato Brasileiro. Emissora diz que Neymar prioriza a Europa, mas não fecha portas para a Arábia Saudita. São as nossas informações acrescentadas aí de Libertadores da América, né? Os jogos que aconteceram ontem pela competição continental e também Copa Sul-Americana. A Libertadores da América, por exemplo, tivemos o confronto ontem entre brasileiros, Palmeiras e o Atlético Mineiro. Deu Verdão, Palmeiras está na próxima fase da competição, já conhece, já sabe quem será o seu adversário nas quartas de final da competição. Na Copa Sul-Americana, tivemos o Botafogo que foi até o Paraguai visitar aí até o Paraguai lá no Defensores del Chaco, né, de visitar o Guarani. O Botafogo precisava de um empate e conseguiu a sua classificação para a próxima fase da competição e também já conhece, já sabe qual o seu adversário. Nesta quinta-feira teremos ainda pela Libertadores o confronto entre Olímpia e Flamengo e também pela Copa Sul-Americana teremos o confronto de brasileiros entre o Bragantino contra a equipe do América Mineiro. Dá só um tempinho que a gente volta com todos esses assuntos aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Segura aí que eu volto já! Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar a sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein?
77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e bolos da Linde. Muito bem, por aqui estamos de volta pra gente trazer notícia, trazer informação. Quintou, né, rapaz? Quintou, véspera de sexta-feira, e a gente tá por aqui para trazer informação para você. Sei que você gosta de se manter muito bem informado, muito bem informada, não é isso? Então você tá no canal certo, Cristiano Santos, radialista. Com futebol em pauta, Vasco se aproxima de ídolos nos bastidores. Vamos entender o movimento do Vasco para trazer, né, para levar esses ídolos para São Januário. De mansinho, com encontros realizados nas últimas semanas, a SAF do Vasco tem se aproximado de ex-jogadores identificados com o clube para ouvir conselhos e expandir possibilidades. Por ora, a ideia é se aproximar dos ídolos e de pessoas que tiveram sucesso com a camisa do clube. Mudanças ou integrações no futebol não devem ocorrer até o fim do ano, apesar de não estarem descartadas. O movimento liderado pelo CEO Lúcio Barbosa teve início ainda antes de sua nomeação oficial ao cargo, aproximadamente 3 semanas atrás. Atual CEO interino, Lúcio tem autonomia para tocar o dia a dia da gestão do Vasco e traçar planos a médio e também a médio e a longo prazo, né? Pois é, Lúcio tem conversado com ídolos vascaínos. O executivo busca a aproximação de nomes como Ricardo Gomes, Pedrinho e Juninho Pernambucano. Alguns já foram procurados, outros ainda serão. Fernando Praz é outro ex-jogador ventilado nos bastidores. A ideia é, com calma, ouvir, sondar possibilidades e se aconselhar com quem entende do riscado, né, rapaz? Pois é, a integração de um deles ao departamento de futebol a curto prazo é improvável, mas a possibilidade de um ex-jogador ou ex-treinador com identificação com o clube ser convidado no futuro é grande, embora os pormenores, né, quase que não sai dessa função e suas atribuições específicas ainda não estejam claras. Juninho, por exemplo, prefere seguir a carreira de treinador após passagem como executivo do Lyon. Nenhuma mudança ou chegada relevante fora das 4 linhas deve ocorrer antes do fim do Campeonato Brasileiro, ou pelo menos até o dia 15 de setembro, prazo final para inscrever novos jogadores na competição. Mesmo com o fechamento da janela de transferências, o clube segue no mercado em busca de jogadores livres, como foi o caso do atacante Rossi, anunciado ontem, quarta-feira. A ideia é observar como o Vasco vai reagir com a chegada de reforços e da nova comissão técnica. O movimento da diretoria da SAF é amplo e não se restringe apenas à aproximação com ex-jogadores. Lúcio tem feito consultas no mercado e acenado a profissionais de outros setores, como o do Scout, por exemplo. É o Vasco pensando... Esse trabalho tinha que ser feito, né, gente? No começo da temporada. Lógico que
nunca é tarde, né? Nunca é tarde para você começar um trabalho como esse. Porque há muito tempo, quem noticia ou, né, busca as informações do Vasco, ou quem torce para o Vasco, ou quem se interessa pelas notícias do Vasco, sabe que o apelo é muito grande, ou sempre foi muito grande, para que os ídolos do Vasco, né, tivessem dentro do Vasco. Em qual setor, Cristiano? Todos eles. Quem entende de Vasco? Se o Vasco tivesse feito isso no começo do ano, eu duvido que o Vasco estaria nessa situação. O Vasco, por exemplo, o treinador que o Vasco tem hoje, o Ramon Dias, foi oferecido ao Vasco no começo do ano, antes de contratar o Maurício Barbieri. E o Vasco disse não. Não é o perfil que nós queremos. E não quis o Ramon Dias. Aí, a gente tem que chamar de sorte. Porque o Ramon Dias, durante esse período todo, não fechou com outro time. Né? Depois que a direção do Vasco viu que a rota, né, não foi a correta, aí tentou voltar e aí foi atrás do Ramon Dias. E por sorte, Ramon Dias estava livre no mercado. Tomara que não seja tarde, né? Todas essas mudanças que têm sido feitas, e bem feitas, é bom que diga isso, tomara que não tenha sido muito tarde. Mas, se for tarde o Vasco cair mais uma vez para a segunda divisão, vai se fazer uma reformulação toda e provavelmente esses ex-jogadores, esses ex-técnicos, esses esses ídolos do Vasco da Gama vão estar dentro do Vasco na próxima temporada, para aí sim fazer um trabalho de verdade no Clube de Regatas Vasco da Gama. E com isso aqui, ó, consciência, cabeça de quem realmente entende. Porque você trazer pessoas como o antigo CEO, Luiz Melo, o Maurício Barbieri, que não treinou time grande nenhum, é um risco gigantesco, né, gente? É um risco gigantesco. Por isso, o Vasco está pagando aí nesta temporada, né? Falar do Coxa, Coritiba busca, na verdade o Coritiba, né? Coritiba busca aí reforços livres na janela internacional e segue com Slimani na mira aí para contratar. A janela do futebol brasileiro já fechou, né? Mas o Coritiba aposta em atletas livres no mercado para reforçar o elenco no Campeonato Brasileiro. Atletas que estão aí sem contrato antes dos dias 2 de julho podem jogar a Série A e se forem aí registrados até 15 de setembro, né? É o caso do atacante Slimani, principal alvo do Coritiba agora. O clube conversa com o jogador desde as últimas semanas e já apresentou uma proposta oficial. Agora, o Coxa aguarda uma resposta do argelino até sexta-feira, ou seja, até amanhã, segundo a apuração da repórter, na verdade, a Nádia Mauad. Uma das apostas do clube na ótima relação entre Slimani e o executivo de futebol alviverde, o Arthur Moraes. Essa é a chave aí, né, que o Coritiba tá botando fé que pode sair essa negociação. Ele é quem conduz esse negócio. O olhar não está apenas no argelino. A diretoria tem mapeado outros mercados e não fechou as contratações para a Série A. Um atacante de lado também está no radar do Coxa. Na última coletiva, o técnico Thiago Kozlowski confirmou que mais reforços podem chegar ao Alto da Glória. A janela fechou, nossa diretoria continua mapeando o mercado. Sabemos que precisamos de algumas situações para encorpar a equipe. Tem nomes na pauta. Esperamos que as coisas se resolvam da melhor maneira possível, disse Kozlowski. É o Coxa que não tem outro jeito, né, gente? Tá mal no campeonato, até ficou aí, teve uma arrancada, né? Saiu da última colocação com 3 vitórias e um empate nas últimas rodadas, né? Mas não conseguiu
não conseguiu sair da zona de rebaixamento, já começa a perder novamente ali jogos, né? E com isso a permanência na zona do rebaixamento. Falar do timão do Corinthians do Lucha, né, rapaz? Do professor. Pois é, Corinthians de Lucha pode superar a melhor fase de VP neste domingo. O Corinthians de Vanderlei Luxemburgo está invicto a 10 jogos e pode superar a melhor sequência de Vitor Pereira neste domingo, quando recebe o Coritiba às 16 horas na Neoquímica Arena pela 19ª rodada do Brasileirão. São 7 vitórias, 3 empates e mais de um mês de invencibilidade. A melhor fase desta passagem de Luxemburgo pelo Corinthians. O aproveitamento neste período é de 80%, o melhor entre os times do Brasileirão, inclusive acima do líder Botafogo com 73,3% nos últimos 10 jogos. Sul-Americana, Corinthians vai pegar o Estudiantes de Bozelli. Foram 3 classificações nesta fase invicta. Além da vitória sobre o São Paulo, que deu vantagem na semifinal da Copa do Brasil, o segundo jogo no Morumbi será no dia 16. Se a sequência for mantida contra o Coritiba, Lucha bate a melhor marca de Vitor Pereira. A última sequência tão grande, sem perder, foi em abril e junho de 2022, quando o Corinthians de VP ficou 11 jogos invicto. Naquelas semanas, o time disputou 4 jogos da fase de grupos da Libertadores, 1 da Copa do Brasil e algumas rodadas do início do Brasileirão. Foram 5 vitórias, 6 empates e aproveitamento de 70% até a invencibilidade cair em uma visita ao Cuiabá. A derrota custou a liderança do Brasileirão, em que o alvinegro nunca mais esteve desde então. O trabalho de Luxemburgo no Corinthians começou com uma sequência negativa e muita pressão, né? Foi 7 jogos, na verdade foram, né, 7 jogos sem vencer até a equipe finalmente desencantar no final de maio. Daí em diante, foram 6 semanas de indefinição e risco até de demissão do treinador. Mas a vitória sobre o Atlético Mineiro em 8 de julho deu fôlego e abriu o caminho para a boa fase. Aquela foi a primeira das 10 partidas que o Timão leva invicta. O Corinthians pode ter reforços importantes contra o Coritiba. O mais importante deles seria Renato Augusto, que foi poupado da viagem à Argentina e pode ter alguns minutos em campo para estar nas melhores condições do clássico decisivo na Copa do Brasil, 3 dias depois. Gabriel Moscardo, Gustavo Mosquito e também o Lucas Veríssimo e o Matias Rojas também têm chances de jogar. Pois é, o Corinthians que melhorou mesmo, né, rapaz? O Corinthians que melhorou mesmo com o Vanderlei Luxemburgo. Claro que Corinthians, como disse aqui na matéria, né, o texto, tem partidas decisivas agora, né? Principalmente semana que vem, falando de Copa do Brasil. O Corinthians que está a 2 pontos da zona de rebaixamento, mas a prioridade nesse momento, porque o Campeonato Brasileiro ainda dá para recuperar, assim imagina o torcedor do Corinthians e a direção do Corinthians também. Então, não que vá priorizar, vai tentar vencer o Coritiba, até porque é um jogo direto. O Coritiba tem 14 pontos, se o Coritiba ganha ele vai a 17, fica 3 pontos do próprio Corinthians. Então é um jogo que o Corinthians tem que ganhar, até porque aí ele se distancia, né, da zona de rebaixamento, pode abrir 5 pontos aí da zona de rebaixamento e abrir mais pontos de um concorrente nesse momento, que é um concorrente direto, que é o Coritiba. Então um jogo complicado, um jogo difícil, mesmo o jogo sendo na arena do Corinthians, né? Jogo complicado, mas evidentemente que nesse momento a cabeça do torcedor, da direção dos jogadores do Corinthians estão realmente na Copa do Brasil, esse confronto decisivo contra o São Paulo, dia 16, ou seja, no meio de semana que vem. Já vai acontecer esse duelo aí, e a gente vai saber, né, se o Corinthians vai conseguir chegar em mais uma final, a segunda final seguida aí de Copa do Brasil. Emissora diz que Neymar prioriza a Europa, mas não fecha portas para a Arábia Saudita. Dias depois de voltar a jogar pelo PSG, recuperado de lesão, Neymar viu seu futuro no clube mudar de trajetória, com o técnico Luiz Henrique avisando
que o brasileiro estaria fora dos planos para a próxima temporada. E de acordo aí com a emissora RMC, o astro vem pensando nas alternativas para deixar o Paris, dando prioridade a permanecer na Europa, mas não descartando a alternativa da Arábia Saudita. Em reportagem em seu site, o canal de rádio e TV afirma que Neymar espera encontrar uma saída na Europa para continuar jogando em liga competitiva, mas também não fecha totalmente a porta para o Al Hilal, time que já demonstrou interesse na sua contratação. Segundo o veículo, o PSG teria uma condição para viabilizar a saída de Neymar, uma venda logo na atual janela de transferências, que se fecha na virada do mês, e não um empréstimo com opção de compra no futuro. O jornal L'Equipe, por sua vez, destaca que 2 gigantes europeus teriam interesse em contratar Neymar, o Chelsea e o Barcelona. Porém, pesaria contra os londrinos o fato de não disputar nenhuma competição europeia na temporada que se inicia nesta semana, enquanto o Barça teria que superar suas questões econômicas para levar o craque aí lá para Barcelona, né? Neste cenário, o Al Hilal estaria com uma estratégia nada modesta. O jornal diz que a equipe, comandada por Jorge Jesus, estaria disposta a quase triplicar o salário atual de Neymar. Os sauditas também tentam a contratação de Verratti, que já estaria negociando diretamente com o clube árabe e aguardando um acordo com o PSG. Segundo diversos veículos franceses, o técnico Luiz Henrique e o diretor Luiz Campos se reuniram com Neymar e Verratti nesta semana para indicar que ambos estão fora dos planos do PSG para essa temporada, no caso, né? O atacante brasileiro de 31 anos e o meia italiano de 30 não participaram dos treinos com o restante do elenco na terça e ontem na quarta-feira, e também ficarão fora do meio do Media Day realizado pelo PSG. Segundo o jornal Le Parisien, o clube justificou essas ausências por quadros leves de gastroenterite. Neymar e Verratti permaneceram na sala de musculação do CT de Poissy para trabalhos individuais. O PSG encara o Lorient neste sábado, às 16 horas no horário de Brasília, no Parque dos Príncipes, em Paris, pela primeira rodada do Campeonato Francês, temporada 2023-2024. Pois é, rapaz, para onde vai o garoto Neymar, né, rapaz? Gostaria que ele fosse pro meu Clube de Regatas Vasco da Gama, mas não tem condição nesse momento, né? Então, se tratando de competitividade, né? Ele vai para o Barcelona ou Chelsea ou outro time da Europa. Se tratando de grana, de money, de din-din, de bufunfa, o mais indicado é o mundo árabe, né, rapaz? O Al Hilal está disposto a pagar uma grana surreal aí para contar com o futebol do Neymar, né? Se bem que grana para o Neymar não é problema, né? Não é problema, mas uma grana dessa a mais, meu amigo, faz uma diferença gigantesca, né? Evidentemente que faz. 31 anos, só que o Neymar ainda, acredito eu, que ainda quer disputar uma Copa do Mundo. O futebol árabe está levando jogadores assim de muito nome para lá, né? Tanto que a Bandeirantes, a TV Bandeirantes, né? Ela vai transmitir esse campeonato, o campeonato árabe. Vai transmitir nessa temporada. Devido essas aquisições, né? Do futebol árabe, né? Com esses jogadores importantes aí do futebol mundial. Então, a gente fala assim, mas é um futebol que não vai ser visto. Vai começar a ser visto sim, viu? Vai começar a ser visto sim, porque muitos canais de TV vão transmitir aí esse campeonato árabe devido a tanta aquisições importantes aí. Kane no Bayern
Tottenham aceita a proposta de mais de 530 milhões de reais, é o que diz Jornal. Uma das principais novelas da janela de transferências do verão europeu está perto de terminar. De acordo com o jornal The Athletic, o Tottenham aceitou uma proposta do Bayern de Munique pelo atacante Henry Kane, né? O valor da oferta superaria os 100 milhões de euros, cerca de 530 milhões de reais, além de bônus. Aos 30 anos, Harry Kane já teria tudo acertado de sua parte com o Bayern de Munique, com vencimentos de 29 milhões de euros por temporada, segundo diversos veículos. Porém, agora teria ficado aí empolgado, né, com o início do trabalho do técnico Ange, né, Postecoglou, e assim também estaria inclinado a ficar no clube, de acordo com o jornal. Mas ele tem contrato aí com o Tottenham, né, que é um time inglês, até 30 de junho de 2024, até o ano que vem. As negociações, então, entre os dois clubes se arrastam há semanas, com o time alemão sempre elevando aí o valor da proposta. Assim, os bávaros chegaram a dar um ultimato ao Tottenham, dizendo que teriam chegado ao valor máximo, na casa dos 100 milhões de euros. Inicialmente, os londrinos haviam sinalizado que não aceitariam tais cifras. Diante da possibilidade de não contar com Kane, os dirigentes do Bayern de Munique teriam chegado a traçar outra estratégia, buscando novos alvos para o ataque. O próprio inglês também teria afirmado que gostaria que seu futuro fosse definido antes da estreia do Tottenham na Premier League no fim de semana. Pois é, Kane retornou aos treinamentos de pré-temporada normalmente, com o elenco do Tottenham no dia 12 de julho. O novo técnico do Tottenham pediu para que a situação fosse resolvida o mais rápido possível. É o que não aconteceu até o momento. Mas deve ir, né, gente? Deve ir. 100 milhões de euros, 530 milhões de reais. O Bayern de Munique tá descascando uma grana legal aí, né, mano? Meu amigo, 530 milhões, 29 milhões, quase 30 milhões de reais por temporada. É muita grana, né, gente? É grana. Uma grana dessa eu não vou ver nunca, meu amigo. Nunca. 29 milhões de euros. Não é nem de reais, não, é de euros por temporada. Jesus Cristo, rapaz. É fácil não, hein? Meu amigo, não tem como não ficar balançado com uma proposta dessa, não. Gente, dá só um tempinho, segura aí que eu vou voltar já pra gente trazer aqui pra vocês que estão ligados com a gente. Sul-Americana e Taça Libertadores da América. Flamengo joga hoje pela competição continental, né? Flamengo e Olímpia no Paraguai, lá no Defensores del Chaco. E também teremos Copa Sul-Americana. Jogos que aconteceram ontem e hoje tem um encontro de brasileiros aí. De um lado, Bragantino, do outro, a equipe do América Mineiro. Já eu volto então, trazendo muito mais para vocês. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero
Monteiro de Brumado, 99864-7115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Poções e bolos da Linde. WhatsApp 7799864-7115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Estamos de volta agora para a gente falar de Copa Sul-Americana. Falei do encontro de brasileiros aqui na Copa Sul-Americana. Vamos falar de Libertadores da América já também, com o jogo entre Olímpia e Flamengo, né? Mas eu esqueci de falar do jogo do São Paulo. São Paulo também joga hoje pela Copa Sul-Americana. Jogo da volta, né, rapaz? No Morumba contra o São Lourenço. O São Lourenço venceu o jogo de ida por 1-0. O São Paulo precisa vencer por 2 gols de diferença para ficar com a vaga no tempo normal, né? Se vencer por 1 gol de diferença, a decisão vai para as penalidades máximas. Mas antes de falar desse confronto do tricolor paulista contra os argentinos, vamos falar então do confronto entre Bragantino e América Mineiro. Confronto aí entre brasileiros. A bola rola às 21 horas, às 9 horas da noite. O jogo não será em Bragança Paulista, no Abichedi. Vai ser no estádio do Corinthians, né? Na Neoquímica Arena, devido aí a Conmebol. A Conmebol não permitiu que esse jogo acontecesse no estádio do Bragantino pela capacidade aí de público do estádio do Braga. Sabe das escalações das duas equipes, né? Começando pelos donos da casa, que o Bragantino será o dono da casa do Corinthians hoje, né? Do técnico Pedro Caixinha. O Massa Bruta terá ao menos uma mudança em relação ao time titular, que venceu o Coritiba por 1-0 no domingo pelo Campeonato Brasileiro, né? O zagueiro e capitão Léo Ortiz, poupado contra o Coxa, retorna ao time e deixa Cipriano no banco de reservas. Há dúvida aí se Pedro Caixinha irá manter o esquema com 2 zagueiros, como foi contra o Coritiba, ou irá retornar o esquema com 3 zagueiros, com Juninho Capixaba sendo recuado em alguns momentos. Tão provável Bragantino para esse confronto contra o América Mineiro. Tem Cleiton no gol, Andrés Hurtado, Léo Ortiz e também o Luan Patrick e o Juninho Capixaba, Matheus Fernandes ou então o Jadson, Lucas Evangelista e o Luan Cândido, Vitinho e Sorriso com o Sacha na frente. Esse é o provável time do Bragantino. Tem que lembrar que o primeiro confronto foi 1-1. Novo empate leva a decisão para as penalidades máximas. Saber das coisas então do América Mineiro, do técnico Diogo Giacomini. É o técnico interino aí, né, rapaz, do time do Bragantino. Com Wagner Mancini, o América Mineiro disputava os jogos da Sul-Americana praticamente com o time todo reserva. A transição no comando deixa dúvidas para a escalação em São Paulo, mas a tendência é de força máxima, ou pelo menos perto disso, né? Para o duelo aí de logo mais. Juninho e Benítez, que cumpriram na verdade, suspensão, né? No Campeonato Brasileiro, no final de semana, serão, portanto, nesse confronto titulares. Provável América Mineiro tem Matheus Pazinato no gol, Massinho, Maidana, Júlio e também o Marlon. Lucas Cal, Juninho e Benítez, o Paulinho Boia e também o Everaldo, ou então Felipe Azevedo, com Mastroianni na frente. Mastroianni que vive uma fase espetacular, né, gente? Mastroianni está fazendo muitos gols, é a esperança de gols aí da equipe do América Mineiro. Esse é o América para o confronto então contra a equipe do Bragantino. Logo mais, às 9 horas da noite, na Neoquímica Arena, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A gente vai acompanhar esse confronto e trazer tudo para vocês amanhã. Hoje também é dia de São Paulo em campo, né, rapaz? O tricolor paulista vai receber no seu Morumbi, no seu tradicional estádio do Morumbi, os argentinos do São Lourenço.
Pois é, o jogo acontece, né? A bola rola às 19 horas no horário de Brasília, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, e a gente vai acompanhar também para trazer tudo para vocês. Esse jogo vai ter a transmissão aí da ESPN e o Star Plus, né? É esse confronto aí, então você pode assistir pelo canal ESPN, né? Ou então pelo Star Plus. Vamos saber então das coisas das duas equipes, as prováveis escalações, começando pelos donos da casa do Tricolor Paulista, né? Do Tricolor Paulista e do técnico Dorival Júnior, que joga em casa nesta noite de quinta-feira. O São Paulo deve ter uma novidade importante para o jogo desta semana. O volante Gabriel Neves está recuperado de fraturas, né, na costela e poderá até começar a partida como titular. Arboleda, que foi poupado no final de semana, também está à disposição. Time provável então do São Paulo tem Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Beraldo e também o Caio Paulista, Pablo Maia, Gabriel Neves e Nestor ou então o Alisson. Wellington Rato, Luciano e Caleri na frente. Esse o São Paulo que vai com o que tem de melhor, né, gente? Vai com o que tem de melhor para esse confronto aí de logo mais pela Copa Sul-Americana. Ué, Cristiano, cadê o James Rodrigues, Cristiano? James Rodrigues não pode jogar essa competição ainda não, rapaz. Pode não, porque só na próxima fase, se o São Paulo passar, aí ele pode ser inscrito na próxima fase e aí joga esse confronto aí, o confronto, né, que pode acontecer na próxima fase, que será as quartas de final da Copa Sul-Americana. Por isso que não aparece aqui o nome do James Rodrigues. E o Lucas Moura, rapaz. Lucas também é a mesma coisa, viu, gente? É a mesma coisa, o São Paulo contratou aí. Isso também, se o São Paulo passar para a próxima fase, aí ambos podem ser inscritos na competição. Falar do adversário do Tricolor Paulista do São Paulo, o San Lorenzo, do técnico Rubem Insua. De acordo aí com a imprensa argentina, Insua deve manter quase todo o time que iniciou a partida contra o São Paulo há uma semana. Ele poderia fazer só uma troca, né? Com a entrada aí do volante Carlos Sanches na vaga de Gonzalo Maroni. Ao contrário do que costuma fazer, porém, o treinador não quis confirmar a equipe em entrevista antes da viagem ao Brasil. Então, provável São Lourenço é o seguinte: Augusto Batalha, Rafael Pérez, Gaston Campi e Gaston Hernandes, Agustin Giai, Jalil Elias, Carlos Sanches e também o Malcom Braida, Ivan Leguizamon, Adam Bareiro e o Nahuel Barrios. Esse é o provável time do São Lourenço. Tá 1-0 para o time argentino. São Paulo, repito, precisa de uma vitória por 2 gols de diferença para ficar com a vaga no tempo normal. Vencendo por 1 gol de diferença, né? 3-2, 4-3, 5-4. Não tem esse negócio de gol fora de casa não, viu, gente? Qualquer placar por 1 gol de diferença, o São Paulo decide a vaga nas penalidades máximas. Mas eu acredito que o São Paulo vai conseguir vencer aqui. Se for para chutar um placar, 3-1 São Paulo nesse confronto aqui. Acho que o São Paulo faz 3-0, toma um gol no final, né? Que o São Paulo vem tomando gol aí ultimamente, né? Mas acho que o São Paulo passa para a próxima fase da competição. Então essa é a situação da Copa Sul-Americana. Falar dos outros jogos aqui, a gente falou dos jogos aí que vão acontecer hoje, né? Falar dos jogos que já aconteceram. O Botafogo, por exemplo, jogou ontem contra o Guarani do Paraguai. Vocês vão se lembrar que o Botafogo venceu o jogo de ida do Guarani por 2-1, de virada. Agora, ontem, na verdade, tivemos o jogo da volta, né? E que jogo horroroso, gente. Meu Jesus Cristo. Jogo horrível. Tenho certeza que o torcedor do Botafogo que viu o jogo de ontem ficou assustado com o time do Botafogo, né? Botafogo, tudo bem que ontem o Botafogo poupou alguns jogadores, mas tinha 4-5 titulares, né? No jogo de ontem contra o Guarani. Botafogo, tudo bem, estava com o regulamento debaixo do braço, etc e tal, mas um time que é líder absoluto do Campeonato Brasileiro,
com 13 pontos de vantagem. Botafogo já fez um jogo horroroso contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro em Minas. É um jogo muito ruim que o Botafogo fez. Não perdeu porque o goleiro Perry mais uma vez fez a diferença, pegando bolas incríveis naquele confronto. E ontem o Botafogo voltou a jogar mal novamente, mas a sorte que o adversário não era também, né, não era assim um adversário, né, com grandes qualidades, porque senão o Botafogo talvez não teria conseguido a sua classificação. Botafogo agora já vou falar o adversário do Botafogo, né? Mas antes, eu já tinha falado para vocês ontem que o Defensa e Justiça classificou em cima do Emelec, né? Venceu lá por 2-1, lá que eu digo é na casa do Emelec, né? E venceu na Argentina por 1-0. Nesta quinta-feira, além do jogo do Bragantino com o América Mineiro e também o São Paulo contra o São Lourenço, teremos o jogo da volta entre LDU e Nublense. Primeiro jogo, a LDU venceu por 1-0 fora de casa. A LDU joga por um empate. Nublense precisa pelo menos devolver aí vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Por 2 para garantir a classificação, mas não parece que o Nublense vai, né? Não vai aí complicar a vida da LDU, não parece, mas a gente está falando de futebol, então tudo pode acontecer, né? Mas a LDU joga em casa e também por um empate ou por uma vitória simples, por qualquer placar aí também para se garantir. Já falei do Tricolor Paulista, que joga hoje, tivemos o Corinthians já classificado também, o Corinthians venceu o primeiro jogo contra o News Old Boys 2-1 e empatou o segundo em 0-0, então está na próxima fase. Outro confronto também envolvendo o brasileiro, né? Foi o confronto entre Estudiantes e Goiás. Primeiro confronto, o Estudiantes venceu por 3-0. No confronto de ontem, né, o Estudiantes voltou a vencer, dessa vez 2-0, jogando lá no Serra Dourada. Com isso, o time do Estudiantes segue na competição. O América Mineiro joga hoje contra o Bragantino, que eu já contei para vocês, e tivemos a classificação do Fortaleza, né, que venceu o Libertad fora de casa por 1-0 e em casa no seu Castelão empatou em 1-1 e também está na próxima fase da competição. Os confrontos que já estão definidos aí na próxima fase da competição, o Botafogo joga contra o Defensa e Justiça. Isso mesmo, o Botafogo e Defensa e Justiça será aí o confronto de brasileiro contra argentino, né? Brasileiro contra argentino, Defensa e Justiça, que apesar de não ser um time gigante da Argentina, mas é um time bastante difícil. O Botafogo vai ter muitas dificuldades. Não está definido ainda onde vai ser o primeiro jogo, né? Não está definido ainda aqui na tabela, mas assim que se definir, a gente vem aqui e fala para vocês. O Corinthians terá como adversário o Estudiantes, que eliminou aí o Goiás em 2 confrontos, 2 vitórias, né? Os 2 confrontos. O Fortaleza ainda vai conhecer o seu adversário. Sai hoje, né? O América Mineiro, que joga contra o Bragantino. Quem vencer aí esse confronto, quem passar desse confronto, enfrenta o Fortaleza. Pois é, e a outra chave, né? A gente já sabe, o vencedor aí de São Paulo e São Lourenço, né? Vencedor de São Paulo e São Lourenço e também de LDU e Nublense. Vai haver esse confronto aí, né? O São Paulo pode pegar eu acho que vai pegar a LDU. O São Paulo passar hoje deve pegar a LDU. Não acredito que o Nublense vá aí tirar essa classificação da LDU. A LDU jogando em casa com a vantagem, venceu fora de casa, deve confirmar a sua classificação. Eu corrigi um erro aqui que eu disse no grupo lá, né, no grupo que a gente participa, que ia ser Botafogo e Estudiantes, mas na verdade não, né? O Estudiantes é adversário do Corinthians. Vamos falar de Taça Libertadores da América. Pois é, rapaz, hoje tem o confronto aí de volta entre Atlético Nacional e Racing. Agora vai ser Racing Atlético Nacional. Primeiro confronto, o Atlético Nacional de Medellín da Colômbia venceu por 4-2, ou seja, pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim avança para a próxima fase da competição. Já o Racing da Argentina precisa vencer de pelo menos 2 gols de diferença. Assim sendo, leva a decisão para as penalidades máximas. Vencendo por 3 gols de diferença, fica com a vaga no tempo normal para a próxima fase da competição.
é a situação aí do confronto entre Racing e Atlético Nacional. O jogo acontece às 9 horas da noite. Tivemos ontem a definição do confronto entre Nacional e Boca. Primeiro confronto 0-0, jogando lá no Uruguai. Ontem na Bombonera, o Boca fez 1-0, o Nacional empatou. O Boca fez 2-1, o Nacional voltou a empatar. Então, foi decidido aí a vaga nas penalidades máximas. E aí, o Boca levou a melhor. 4-2 para o time argentino, que segue na competição. Ontem tivemos também a definição entre Deportivo Pereira e Independiente Del Valle. E não é que o Deportivo Pereira conseguiu eliminar o Independiente Del Valle, rapaz. Independiente Del Valle, que é considerado aí o matador de gigantes, mas não conseguiu derrotar o modesto Deportivo Pereira, que segue aí e será o adversário do Palmeiras. Palmeiras que passou no sufoco, mas passou para a próxima fase no confronto de ontem contra o Atlético Mineiro. Primeiro jogo, o Palmeiras venceu por 1-0 e esse 1-0 foi o que deu a classificação ao Palmeiras depois do empate de ontem no Allianz Parque em 0-0. O Palmeiras correu muito risco, né? Paulinho perdeu um gol que, meu Jesus Cristo, rapaz. Pois é, já tinha contado para vocês que o Bolívar eliminou o Atlético Paranaense 5-4 nos pênaltis, né? Foi 3-1 no jogo de ida para o Bolívar e 2-0 para o Atlético Paranaense no jogo da volta. Aí nas penalidades máximas, 5-4 para o time boliviano. Também contei para vocês que o River Plate venceu o primeiro confronto 2-1 contra o Internacional, perdeu o segundo confronto no Beira-Rio por 2-1 e com isso foram para os pênaltis aí a disputa, né? Foi para os pênaltis a disputa. E com a disputa, depois de 17 pênaltis cobrados, o Internacional levou a melhor e está na próxima fase da competição. Também contei para vocês que o Argentino Júnior empatou em 1-1 com o Fluminense, né? No primeiro confronto, e 2-0 o Fluminense no jogo da volta. Flusão classificado para a próxima fase. Hoje, então, o Olímpia recebe o Flamengo às 9 horas da noite para a gente conhecer aí os dois últimos classificados para a próxima fase, para as quartas de final da competição. A bola rola às 21 horas, às 9 horas da noite, no horário de Brasília, lá nos Defensores del Chaco. Vamos saber das coisas das duas equipes, escalações aí prováveis dessas equipes que se enfrentam logo mais. Começar pelo Flamengo, do técnico Jorge Sampaoli. Eu ia falar Jorge Jesus, né? Eu estava falando de Jorge Jesus agora há pouco. Vamos falar primeiro, então, do time do Olímpia, que é os donos da casa. Vamos falar, então, do Olímpia, rapaz. Francisco Arce, aquele mesmo lá, jogador que jogou no Palmeiras, né? Lateral que jogou no Palmeiras. Grande Arce, rapaz. Batia falta como ninguém, né? Falta era com Arce mesmo, né? Ele agora é técnico, né? E é o técnico do Olímpia. Animado com a vitória elástica sobre o Guarani no Campeonato Paraguaio, se repetirá a mesma equipe que enfrentou o Flamengo no Rio de Janeiro. Havia expectativa da utilização de Derlis Gonzalez e Santos, e principal nome do Olímpia, mas o ex-lateral descartou aí entrevista coletiva concedida na véspera da partida. Então, provável escalação do Olímpia é a seguinte: Espínola no gol, Alejandro Silva e também o România, Gamarra e Zabala. Não é aquele Gamarra não, viu, gente? Aquele Gamarra já aposentou. Ortiz, Marcos Gomes, Fernando Cardoso e também o Ivan Torres, com o Hugo Fernandes e o Walter Gonzalez na frente. Esse é o provável Olímpia para o confronto contra o Flamengo. Falar das coisas do Mengão, então, do técnico Jorge Sampaoli, que conta aí com 5 reforços de peso em relação aos desfalques do último domingo. E a tendência é que todos sejam titulares. O Gabigol e a Arrascaeta voltam de suspensão. Léo Pereira e Felipe Luiz, que ficaram em tratamento no Rio, treinaram e também viajaram. Poupado no jogo com o Cuiabá e já 100% após incômodo na coxa, Fabrício Bruno é outro que seguiu com o grupo para o Paraguai. Com isso, a provável escalação do Flamengo é a seguinte: Matheus Cunha no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira ou então o Davi Luiz. E Felipe Luiz ou então o Ayrton Lucas. São as duas dúvidas aí, na verdade 3 dúvidas, né? Porque Alain,
Gerson ou então Vitor Hugo, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e o Gabigol na frente. Esse é o provável Flamengo para o confronto de logo mais contra a equipe do Olímpia. Esse confronto terá transmissão aí da ESPN e também do Star Plus. Você que quer assistir a esse confronto, ESPN e Star Plus vão transmitir esse confronto aí entre Olímpia e Flamengo. Primeiro confronto, o Flamengo venceu por 1-0, então o Flamengo joga por um empate para conseguir a sua classificação para a próxima fase. É um jogo difícil, jogo duro, será no mesmo estádio, né, que o Botafogo enfrentou ontem o Guarani do Paraguai. Então é isso, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente traz aí tudo que vai acontecer nesses jogos e já vamos falar de Série B, Série A do Brasileirão, antecipar aí o que vai acontecer no futebol no Brasil e também no mundo. Vai começar esse final de semana, né, os campeonatos nacionais, né, da Europa, e a gente evidentemente que vai dar uma passada aí falando da primeira rodada desses campeonatos. Os que vão começar, a gente já vai falar para você amanhã, tá bom? Espero você às 18 horas aqui no canal Cristiano Santos Radialista, para a gente trazer notícias de Brumado, da região da Bahia e também de todo o nosso Brasil, se assim o nosso bom e querido Deus nos permitir, tá bom? Esqueça não, deixa aí seu like, compartilhe e também se inscreva no nosso canal, que vai ajudar demais a gente aí, tá? Beijão no coração, abraço para vocês também e até às 18 horas, se Deus quiser. Tamo junto!